Olá, seja bem-vindo à série Ayurveda Ciência da Vida. Meu nome é Danai e eu quero te apresentar o Ayurveda, essa ciência milenar, desde as suas bases, suas considerações e princípios para o alcance de uma vida saudável. Meu objetivo é que você se aproxime dessa ciência de forma simples e prática, aproveitando todos os seus principais ensinamentos no teu dia a dia e que tenhas uma vida feliz. Hoje pode ser um bom dia para começar, que o Ayurveda inspire a tua vida, assim como inspira a minha. Neste vídeo eu vou falar sobre o primeiro pilar da nossa saúde, que é a alimentação, Ahara. Você sabe o significado de Agni? Qual a sua importância e por que temos que respeitá-lo para termos saúde? Você sabe quais são as regras básicas da alimentação ayurvédica e o que quer dizer ter uma boa capacidade digestiva? Quais os alimentos que se deve ou não combinar? A sua quantidade certa, o melhor horário para as refeições e como as emoções influenciam a nossa relação com a comida? Então me acompanhe neste vídeo, que eu vou te apresentar o primeiro pilar da nossa saúde, que de acordo com a Ayurveda é a alimentação, que em sânscrito se diz Ahara. Se você não sabe o que é Ayurveda, te convido a assistir o primeiro vídeo da nossa série Ayurveda, Ciência da Vida. Assim como uma casa precisa ser sustentada por seus pilares, a nossa saúde também tem que ser sustentada através do uso correto da nossa energia. Encontramos os 3 pilares da saúde descritos no livro clássico do Ayurveda, Ashtanga Hridaya, que é um dos tratados utilizados para se guiar nos estudos desta ciência, incrivelmente escrito com data de 600 d.C., contendo muitas informações essenciais para a prática do Ayurveda. O que é Agni? Esta palavra sânscrita significa fogo, é a energia que transforma os alimentos e metaboliza tudo em nosso organismo. Ele se refere também à deidade do fogo, o deus do fogo. Na tradição védica se oferece algo a ele através dos rituais chamados de Agnihotra, utilizados para agradecer, pedir proteção, limpar karmas, dar início a algo novo. Quando comemos, também oferecemos alimento ao fogo do nosso corpo, que é responsável em digerir tudo: os alimentos, nossos pensamentos e emoções. É o nosso fogo sagrado que vive dentro de nós, se manifestando através da nossa digestão e metabolização química em nosso corpo. Além disto, o Agni em nosso corpo tem a responsabilidade de manter a nossa temperatura corporal, o nosso sistema imunológico forte e nutrir os diferentes tecidos que formam todas as estruturas do nosso corpo. De acordo com a Ayurveda, nós temos 7 tipos de tecidos e o Agni tem o papel de metabolizar e transformar os alimentos que ingerimos, nutrindo assim todo o nosso corpo. Para termos um corpo estruturado, sermos férteis, termos uma musculatura, ossos e tendões fortes, precisamos nos alimentar bem, mas acima de tudo, temos que ter uma força digestiva suficiente para que todos os nossos tecidos sejam nutridos. Ter um corpo forte e tecidos saudáveis tem tudo a ver com o que comemos. Mas se o Agni não estiver saudável, nós não iremos nutrir corretamente nosso corpo e não teremos qualidade em nossos tecidos, podendo afetar a nossa longevidade, nosso sistema imunológico, nossa saúde e bem-estar. Quando nos sentamos à mesa, devemos estar com fome, sinal de que o nosso Agni está acordado para digerir e transformar os alimentos. E é especial lembrarmos que neste momento estamos oferecendo o alimento ao fogo sagrado aqui dentro de nós, em nosso aparelho digestivo, igual a um ritual em que se oferece grãos, preces e intenções ao Deus do fogo. Devemos oferecer o melhor para manter forte e viva esta força transformadora que vive dentro de nós e que nos mantém vivos. No Ayurveda, são classificados 6 sabores: doce, ácido, salgado, amargo, picante e adstringente. E nas regras de compatibilidade alimentar, as melhores combinações de sabores são doce com doce,
ácido com ácido, adstringente, amargo e picante, doce picante, ácido e amargo. A combinação de potências também precisam ser feitas. Quando possuem qualidades opostas, como alimentos frios e quentes, o ideal é aguardarmos algum tempo entre a ingestão de um e outro ou comer em refeições separadas. Quando sentimos que estamos com excesso de pita, sentindo queimação no estômago, muito calor, neste caso podemos utilizar alimentos que refresquem, como o coentro fresco, alcaçuz e hortelã. O leite tem potência fria e não se deve combinar com alimentos salgados e ácidos. Também se recomenda no Ayurveda que o consumo de saladas e crus sejam feitas somente por pessoas que têm um Agni forte e saudável. E no caso de saladas, uma dica super legal é sempre temperá-las com azeite, vinagre, sal e pimenta preta, pimenta do reino. Estes 4 ingredientes facilitam a sua digestão. É muito importante observarmos a quantidade de alimentos que consumimos e o quanto precisamos. Saber o que realmente é fome. Sentir fome é algo essencial e devemos conquistar esta sensação. O nosso organismo só estará realmente pronto para digerir os alimentos se este sinal estiver bem vivo. Ele está diretamente relacionado ao poder do Agni. É muito comum comermos por comer, seja porque é horário, seja porque achamos algo gostoso, temos que comer isto ou aquilo, e com isso vamos nos distanciando do que é sentir realmente esta fome verdadeira. E nosso corpo vai se sobrecarregando, enfraquecendo o nosso Agni e, consequentemente, o poder de digerir os alimentos e as toxinas. Comemos mesmo antes de ter fome, isto é normal para a maioria das pessoas. Segundo a Ashtanga Hridaya, Vagbata diz que devemos comer a quantidade apropriada de alimentos para que assim este ative o Agni, estimulando a nossa força, a nossa energia. A comida boa ativa o Agni e o Agni saudável digere bem os alimentos, criando assim um equilíbrio saudável no organismo. A fome verdadeira, comida certa, digestão perfeita. Desta forma, fortalecemos nosso Agni e, ao mesmo tempo, o nosso organismo. Da mesma forma, o consumo insuficiente de alimentos saudáveis não promove nem força, nem vitalidade, nem vício e muito menos o crescimento de células saudáveis em nosso organismo, ressaltando no corpo as características do dosha Vata, que é seco, leve e instável. E ao consumirmos alimentos em excesso, teremos um aumento de todos os doshas. Nós nos intoxicamos com o excesso de alimentos, alimentos que não gostamos, onde naturalmente são rejeitados pelo organismo e que muitas vezes nem entendemos por quê. Os alimentos que geram flatulências, cozidos demais, os crus, os de difícil digestão, os secos e muito frios, os contaminados e que causam a sensação de ardência durante a digestão. Sempre devemos nos perguntar se as escolhas alimentares que fazemos são boas para nós e quais as nossas sensações. Seus efeitos pós-digestivos são muito relevantes. Precisamos nos ouvir e observar se estamos aceitando e digerindo bem o que comemos. Quando estamos angustiados, com emoções negativas, tristes, com dor, raiva, irritação, frustrados e nervosos, a comida não é bem digerida, podendo inclusive nos intoxicar. É muito bom nos abstermos das refeições nestes casos, para não influenciar negativamente a nossa digestão. Quando comemos, não devemos resolver problemas, marcar reuniões. Devemos buscar um momento harmonioso e vital nestas horas e sentir os sabores e o prazer em comer. Aqui vai algumas regras para uma boa alimentação descritas por Vagbata no Ashtanga Hridaya. Devemos nos alimentar em horários apropriados. Os alimentos devem estar limpos e adequados às nossas condições de saúde. Devem ser oleosos, quentes e fáceis de digerir.
A refeição deve ter os 6 sabores com predominância do sabor doce. Devemos comer com tranquilidade e mastigar bem os alimentos. A refeição deve ser feita após o banho. Devemos estar com fome, sentar em silêncio, com a mente limpa e fazer uma breve meditação, parar, saborear e agradecer o alimento sagrado. Também diz que a refeição deve ser feita depois de satisfazer os antepassados, os deuses, os convidados, as crianças, os mestres e os seres dependentes que se encontram na casa, os serviçais e os animais. Então, essas recomendações foram descritas no período dos reis e trazermos para o momento atual alguns de seus significados é bastante interessante. É muito especial esta relação da comida como sendo algo sagrado e que devemos pensar nos outros e não sermos gulosos, pensarmos na igualdade, de que só terá sentido sentarmos à mesa e comer quando todos também forem alimentados, que devemos ter consideração a todos os seres sem distinção. Ao comermos, devemos levar em consideração nosso biotipo corporal e também as nossas preferências alimentares. Ao olharmos para a refeição, devemos estar satisfeitos e conscientes que aquele alimento é bom para o organismo, que será digerido e que irá nos nutrir. Devemos ter critérios e deve ser muito bom. Devemos estar bem acompanhados e ser agradável, sem conversas em demasia. E ao final ficarmos felizes, despertos e bem-humorados. A comida deve ser fresca, evitando os alimentos requentados e congelados, e devemos ser servidos por pessoas limpas e fiéis a nós. Isso no tempo dos reis era muito importante. A pessoa que prepara e nos serve deve ter amor por nós e nos ser confiáveis. Outra coisa importante dentro dessas regras alimentares é que se divida o estômago em 4 partes. 2 partes devem ser preenchidas por alimentos sólidos, 1 por líquidos, e a outra parte deve ficar livre, para que os gases gerados pela digestão possam circular. Devemos ter à mesa 6 sabores, iniciando a ingestão pelos alimentos mais pesados, o doce e o adstringente, pois quando estamos com fome, o nosso Agni está mais forte para digeri-los e, na sequência, os sabores picante e amargo, que são um pouco mais leves. E os sabores salgado e ácido podem ser colocados em qualquer momento da nossa refeição. Vou dar um exemplo. Pode-se iniciar uma refeição com uma halva de coco ou beterraba, que é um doce delicioso. Em seguida, o arroz, que tem sabor doce também. Depois, feijões, legumes, deixando os caldos apimentados para o final, já que são mais leves, assim como o buttermilk, que é um tipo de bebida láctea excelente para ajudar a digestão, e a água morna. Nesta lógica, pensamos que no início da digestão, quando ingerimos os alimentos mais pesados, nosso estômago está livre para trabalhar. Se ingerirmos líquidos neste momento, irá atrapalhar o nosso processo digestivo. E no caso de proteínas, como são mais pesadas, devem ser incluídas já no início da refeição. Quanto aos líquidos na refeição, após a ingestão dos alimentos, ganharemos peso. Antes das refeições, iremos perder peso e durante a refeição, se utilizarmos, por exemplo, o buttermilk, que ele é preparado com cominho e sal, iremos auxiliar na digestão. Os melhores horários para se alimentar: após a eliminação de fezes e urina, quando estamos com o nosso corpo desintoxicado e sem bloqueios em nossos canais da digestão, de líquidos e da mente. Por exemplo, a circulação de vata, quando encontra um bloqueio, muda o seu percurso e vira-se para dentro, ao invés de movimentar-se pelo caminho correto e sair do corpo, gerando com isso a prisão de ventre e os gases, que acabam desequilibrando ainda mais o nosso organismo. Quando nossos arrotos são puros e sem sabor, isto é um sinal que estamos com fome e que já está se formando o ar no estômago e ele está aguardando a refeição. Quando temos fome verdadeira, quando os gases se movem com liberdade, sentido descendente no processo digestivo, o intestino e o estômago
produzem ar e gases que precisam se deslocar para fora do corpo. Quando sentimos o corpo leve, ressaltando as qualidades do dosha vata, quando nossos órgãos dos sentidos estiverem bem equilibrados. Mas se nós estivermos com aftas, respiração bloqueada, nariz entupido, sem sentir cheiros, etc., a nossa digestão também será afetada. Bom, estas são algumas considerações sobre alimentação de acordo com a Ayurveda. Meu convite a partir de agora é que você observe mais o teu corpo, as tuas necessidades, que conheças a fome verdadeira, que entendas as características do teu corpo, o teu biotipo, o que você gosta de comer, a atenção que temos que ter quanto às variedades, incompatibilidades, regras e quantidades dos alimentos que ingerimos. Também é muito importante observarmos a qualidade dos alimentos, a nossa energia ao prepará-los ou de quem os prepara, bem como o estado emocional e a relação que temos com a nutrição e o se alimentar. Minha dica é: vá passo a passo, devagarinho, organize prioridades, objetivos, metas, coloque gradualmente novos hábitos alimentares em tua vida e vá aos poucos melhorando o teu estilo de vida. Busque uma orientação ayurvédica profissional e tenha todo o suporte para melhorar tua qualidade de vida e bem-estar. E se você quer aprofundar teus conhecimentos, conheça os nossos cursos do Instituto Atma Danai. Gostou destas orientações? Compartilhe com quem você ama. Namastê!